Muito bem, estamos com o nosso Novamente no Ar, para você conferir aí e acompanhar conosco essas conversas sobre o livro Engolidos pela Cultura Pop. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse livro na tela. Aqui, ó, essa é a capa do livro. Lembrando que a nossa live é um oferecimento da editora Ultimato. Somos amigos da Ultimato. Com certeza, amigos. Estamos junto com a galera da Ultimato, que é gente boa demais e produz materiais incríveis. Se quiser conhecer coisas boas, entra no site aí, ultimato.com.br. E a gente está fazendo um exercício diferente aqui, lendo esse livro, que é o livro Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner, conforme a capa que está aí na sua tela. Agora, eu vou fazer uma rápida reintrodução aqui do capítulo 3, que nós vimos já uma parte dele na semana passada, não é? E eu vou dar uma recapitulada muito rápida aqui para a gente saber sobre o que diz o capítulo 3. Então vamos lá. O capítulo 3, ele fala sobre parâmetros bíblicos para nós utilizarmos adequadamente a cultura pop. Como é que a gente vive a cultura pop? Como é que nós nos relacionamos com a cultura pop de maneira adequada? Então, ele realmente reconhece que existem problemas de ligação entre a cultura pop e a fé, mas há um jeito de se resolver isso. E ele apresenta situações bíblicas para a gente compreender que a cultura pop é algo que faz parte até da própria Bíblia. Digamos assim, ele dá um pulo lá no Antigo Testamento e lembra que a construção do tabernáculo, por exemplo, é uma obra cultural, e ele traz aqui as citações bíblicas para isso, nós já falamos isso na outra live. Depois ele fala sobre Jesus e o envolvimento dele com a cultura, abordando já o Novo Testamento, tá certo? Depois ele fala sobre Paulo e a cultura popular, algo que é bem relevante, eu gostei muito desse ponto. E depois ele apresenta algumas perguntas que, a partir desse ponto, que nós começamos semana passada, ele vai respondendo. A primeira delas é: a cultura popular é algo em si bom? Nós, lendo juntos o livro aqui, entendemos que sim. E hoje nós seguimos na conversa do capítulo 3, respondendo junto com Steve Turner a seguinte pergunta: como é que a cultura pop nos beneficia? A cultura pop nos beneficia? Vamos tentar entender juntos isso daqui. Bom, então seguimos aqui no capítulo 3 e ele diz o seguinte, que os antigos diziam que se nós dependêssemos da cultura, nós automaticamente desprezaríamos Deus. Ou seja, somente o pessoal incrédulo, porque a sua vida é vazia, eles poderiam preencher esse vazio com a cultura. Crente que é crente não fica ligado à cultura, isso é coisa de gente que não conhece Deus, né? Ou seja, a ideia de que nós só nos relacionamos com Deus fazendo algo religioso. Né? Se eu ocupar minha vida com a cultura, eu vou deixar de ler a Bíblia, vou deixar de orar, e aí Deus não vai falar comigo, eu não estarei de alguma forma me relacionando com Deus. Bem, o Steve Turner responde essa questão, e eu concordo com ele, que isso é um jeito errado de ver a vida e até de enxergar o nosso relacionamento com Deus. Por quê, gente? Por questões até um tanto quanto óbvias, mas cabem aqui para nós a discussão. Nós experimentamos a bondade de Deus de que maneira? De diversas maneiras. No sol, na chuva. Nós experimentamos a bondade de Deus na família com quem nós nos relacionamos, com os amigos e até mesmo com estranhos, né? Nessa vida em que vivemos aqui. Ou seja, Deus, ele não está restrito às coisas religiosas. Ele é Deus. Ele não está preso na nossa caixinha religiosa. Ele está por aí e ele nos abençoa através de tantas coisas que não têm formato religioso. Mas nós achamos muitas vezes que é só na religião que Deus nos visita. Não, de forma nenhuma.
Deus nos encoraja não só pela leitura de um texto bíblico. Quando você está diante de um prato bom de comida, já está na hora do almoço, né? A coragem vem. O alimento que alimenta o nosso corpo é dádiva divina. E na culinária tem uma cultura embutida aí, né? Para a gente se lembrar. Ele nos cura de várias maneiras. Ele pode nos curar milagrosamente, de uma forma religiosa, impõe as mãos e ora conforme está no texto bíblico, mas ele também usa a medicina. Ele também usa os vários aspectos da medicina. Eu estou curando meu joelho pela fisioterapia e toda vez que eu saio de lá, da Estabilitar, onde faço o meu tratamento, eu vou pela Dutra para voltar aqui para casa agradecendo a Jesus. É impressionante. Hoje mesmo entrei no carro e falei, Senhor, obrigado, né, pela melhora, obrigado por quem me atende, obrigado. Ou seja, Deus não nos visita e não nos abençoa só com as ações religiosas que nós encontramos e com as quais nós nos relacionamos, mas a vida dada por Deus nos alcança e nos abençoa. A cultura, portanto, é uma dessas formas pelas quais Deus estimula o nosso intelecto, afaga a nossa mente nessa vida atribulada. Às vezes você ouve uma música bonita, não é? Você fala, puxa, que gostoso. Não, Deus não está aí porque não é religioso. Pare com isso. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, já diz Tiago. Ele revela as maravilhas da vida pela cultura. Ele nos fala sobre o sentimento dos outros, não é? Uma música, um quadro, uma arte de modo geral, um vídeo, um filme, uma série, nos coloca diante da realidade que outras pessoas estão vivendo que nós não conhecemos. Isso é interessante. E a arte faz isso. A arte e a cultura suavizam a nossa vida nos dias da adversidade. E será que não é Deus que faz isso? É Deus, não tenha dúvida. Interessante que Jesus, quando ele está conversando com o diabo, na tentação que o diabo infringe sobre Jesus, logo depois de Jesus ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto e lá ele é tentado, por exemplo, Mateus 4 nos fala sobre isso, e Jesus responde à tentação de transformar pedras em pães com aquela frase que você conhece. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Pronto, tá vendo? Jesus está dizendo que tem que ser pela... Não, presta atenção no texto. Nem só de pão. Jesus não despreza o pão como um instrumento de vida para nós, de benefício para nós. Nem só de pão. O pão também é importante. Ou seja, apoiar-se somente no texto bíblico e desprezar a cultura ao nosso redor é uma diminuição dessa possibilidade de perceber Deus agindo na nossa vida. E o contrário também. Há pessoas que acham que Deus só fala através da cultura. Não. O texto bíblico e a religião que nós vivemos de forma saudável, como disse eu mesmo ontem, na nossa conversa na Casa da Rocha Guarulhos, é importantíssima, é fundamental, mas eu não posso me fechar na minha religião, preciso abrir os olhos e olhar para ao redor e ver que Deus está falando comigo, porque Deus é o verbo vivo que se fez carne, verbo que fala, verbo que prega, verbo que anuncia a boa nova, ele é o verbo. Deus fala através da cultura e isso pode ser um instrumento para o acréscimo da nossa espiritualidade. Eu não tenho dúvida disso. Uma das maneiras, inclusive, de punir pessoas é privá-las da cultura. A gente às vezes faz isso voluntariamente. Não quero me envolver com essa cultura do mundo. Sabe o que você está fazendo? Você está se punindo. Como é que é o ambiente de uma prisão? O ambiente de uma prisão é um espaço, ali é um espaço anticultural. Tudo é igual, a roupa das pessoas é igual, são iguais, as roupas são iguais, não tem moda, não tem arquitetura, não tem beleza, não pode tocar música, não é? É tudo restrito. Quando uma pessoa lá dentro, um detento, causa um problema, vai para a solitária.
vai ficar mais isolado ainda, vai ter menos contato cultural com as pessoas. É claro que eu estou falando de um presídio não é, ideal. Aqui no Brasil não é muito assim, não. Rola até festa, churrasco, mas tudo bem. Quando você tem esse ambiente aí, é um ambiente anticultural que pune o homem. Portanto, nós temos que olhar para a cultura também como uma ferramenta que Deus usa para acrescentar a nossa espiritualidade, mas sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso para você. Só que o Steve Turner nos alerta que é preciso manejar essa cultura com cuidado. Ah, então é isso, sim. Isso é muito importante. Manejar a cultura com cuidado. Entendemos que a cultura é boa e nós precisamos entender que manuseá-la adequadamente é importante. Ele diz uma coisa muito importante, que até a queda, no primeiro momento da criação humana, tudo era bom. E aqui eu cito Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, que disse que tudo que o homem tinha antes da queda era Deus. Era uma relação perfeita, né? E o Steve Turner lembra que Adão e Deus fizeram cultura juntos. Deus criou os animais. Aí, Adão, coloca o nome nessa bicharada toda aí. Isso é cultura, não é? Várias situações culturais. Plante, se desenvolva. Isso é cultural. Após a queda, nós tivemos um problema. A cultura passou a ter o potencial de afastar o homem de Deus. Porque sabe o que aconteceu depois da queda, gente? Algo que a gente vê hoje muito facilmente. O homem ganhou uma capacidade maléfica de fazer coisas boas se tornarem coisas más. Tudo tem essa marca. Sexo é presente de Deus. É parte da vida de um casal. Olha o que nós fizemos com a nossa sexualidade. Olha o que nós pervertemos isso, né? A tecnologia é uma bênção. Rapaz, a gente pode fazer tanta coisa boa, sim, mas nós resolvemos fazer coisas más. Tá aí a energia atômica e também a bomba atômica. Vem da mesma raiz, mas a queda nos potencializa fazer o mal. A cultura não é diferente. Então, nós temos uma tendência de pegar o que é bom e destruir. Olha só que interessante, logo depois da queda, em Gênesis 11, eu não vou ler para você, mas você tem lá a descrição sobre tijolos e argamassas usadas para construir uma torre. Que incrível isso! Isso é tecnologia, isso é cultura, é evolução do saber humano. É verdade. Só que eles estão construindo lá em Gênesis 11 a famosa Torre de Babel. A cultura usada para confrontar Deus, para preencher o espaço de Deus. Ou seja, apareceu essa tentação de transformar cultura em religião. Inclusive, é uma boa citação de Steve Turner. Muitas pessoas, inclusive hoje, vivem essa realidade. Elas dizem que a arte é a sua religião, a sua espiritualidade está na arte. Elas estão dizendo, quando dizem isso, que a arte as satisfaz plenamente. São satisfeitas pela arte e esse é um grande perigo. Portanto, o Steve Turner nos traz a ideia da teologia do lazer. O que quer dizer isso? É a teologia que deve ser vivida por nós no momento em que nós aproveitamos ou utilizamos a cultura pop. Então, a questão trazida pelo Steve Turner é diante dessa possibilidade de que a arte ela é boa. Deus fala através da arte, fala através da cultura pop, melhor dizendo. Mas eu tenho a tendência, porque sou pecador, a vê-la de forma errada, produzir cultura de forma errada, absorver cultura de forma errada, eu preciso de uma teologia para isso. Como é que eu vou lidar com essa cultura? Então, ele apresenta primeiro o problema, prioridade. A cultura pop é vista como algo que se consome nas horas vagas, né? Tá ligada ao lazer. Quando é que a gente assiste um filme? Basicamente quando a gente não tem o que fazer. Quando é que a gente fica vendo vídeos no YouTube? Quando é que a gente lê coisas? Quando é que a gente vai ao teatro?
essa cultura pop geralmente é consumida nas horas de lazer. E a pergunta que ele faz é: quanto tempo investimos consumindo cultura pop? Então muitos dizem que essa é a questão. Não é? E aqui eu quero ler uma citação que ele traz do Max Weber, que destacou que em seu estudo clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a prosperidade americana foi possível por meio de um comprometimento com a indústria e de um olhar suspeito sobre a ociosidade. Então vamos lá. Diante da possibilidade da cultura pop ser prejudicial, muitos pensam: não, nem no tempo livre você não pode consumir cultura pop. Não faça isso. E aí vem o Weber dizendo o seguinte, que o crescimento da nação americana aconteceu porque pararam de gastar tempo com coisas fúteis. Produtividade ao máximo, não, nada de assistir filme, nada de ver livro, nada de ir no cinema, vamos trabalhar. Então, o que acontece? Por exemplo, os puritanos, né, que é uma linha teológica bastante ortodoxa, também condenavam a ociosidade. Usavam inclusive Paulo, lá em Efésios 5,5, Paulo dizendo: portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Baseados em textos como esse, muita gente diz assim: não, a gente não pode nem sequer utilizar o tempo livre para o lazer, porque a gente tem que produzir, a vida do homem tem que ser produtiva. Então, esse pensamento, ele não é muito correto. Por quê? Porque nem toda atividade relaxante é uma perda de tempo. O que precisa haver é uma avaliação da nossa parte. O meu tempo livre, eu estou consumindo cultura. Quanto? Como? O quê? E sabe por que isso é importante? Porque nós podemos nos lembrar que o tempo ocioso é um tempo importante para nós nos avaliarmos, para nós nos descontrairmos, ou simplesmente para nós celebrarmos a vida. Porque a vida não é só trabalho, a vida não é só produtividade. Então o tempo livre usado de forma sábia é importante. Consumir cultura pop de forma sábia e relaxante também é bom e faz bem para nós. Porque, por exemplo, momentos lúdicos são importantes. Não só para crianças, mas para adultos também. Jesus, em seu ministério, diz o Steve Turner, de só 3 anos, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Você já imaginou a dinâmica do ministério de Jesus, como é que era? Curando, falando, pregando, era uma loucura, né? Mesmo assim, ele encontrou tempo para caminhar no lago de Genezaré ou no mar da Galileia, que é o mesmo lago, não é? E desfrutar da natureza. Ele conviveu com amigos, ele conviveu com discípulos, ele esteve em festas, ele viveu a vida sim, pode ter certeza. E aí, o Steve Turner cita uma pessoa chamada John Massafield, algo assim, e esse John Massafield diz o seguinte: confiáveis são os momentos felizes. Achei lindo isso. Confiáveis são os momentos felizes. O que eles oferecem tornam o homem menos temeroso da sepultura certa e dão ao seu trabalho compaixão e novos olhos. Os dias que nos fazem felizes nos tornam sábios. E o Steve Turner fala uma coisa interessante: quando vai chegando o final da vida da gente, do que a gente lembra? Das coisas felizes. E geralmente as coisas felizes acontecem em momentos de manifestação cultural, numa mesa com a família, na festa de casamento, não é? Numa viagem, eu me lembro daquela viagem, eu me lembro daquele filme que eu vi, eu me lembro daquele concerto que eu fui. As pessoas não costumam dizer assim: eu me lembro daquele dia que eu fiquei no escritório até mais tarde, não é? Porque isso é o dia a dia. Os momentos felizes nos enobrecem. E você quer saber? Nos aproximam de Deus. Portanto, a cultura, quando ela é bem recebida,
bem administrada, quando nós temos uma teologia para o lazer, não fazemos o lazer um instrumento para nos prejudicar e nos desligar de Deus, como a gente crente gosta de dizer, é uma bênção, né? O que fazemos com o nosso tempo livre diz muito sobre o nosso coração. Já que se trata de tempo livre, é preciso pensar como nós vamos gastar esse tempo livre. Então, me parece que o Steve Turner está nos levando agora para um momento em que nós começamos a pensar sobre o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo livre, e isso é, com certeza, teologia do lazer. Bacana esse papo? Espero que sim. Quarta-feira a gente continua aqui no nosso Cotidianamente com mais um papo sobre engolidos pela cultura pop. Oferecimento, sem sombra de dúvidas, da editora Ultimato. Bora lá!